Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, quarta-feira, falaremos sobre as condições da oração segundo Santo Afonso Maria de Ligório. Diz Santo Afonso que muitas pessoas rezam e não obtêm nada porque não pedem como convém. Para bem rezar é preciso, primeiro, diz ele, a humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Em segundo lugar, é preciso a confiança, que nos faz esperar tudo pelos merecimentos de Jesus Cristo e pela intercessão de Maria Santíssima. Mas, sobretudo, é necessária a perseverança, posto que, para nosso bem, Deus alguma vez demora em atender e quer ser vencido pela nossa importunação. Tem as tuas orações sempre estes três requisitos. Repetindo, a humildade, a confiança e a perseverança. Muitas pessoas rezam e não obtêm nada porque não pedem como convém. Pedi e não recebereis, porque pedis mal, diz São Tiago, na sua carta, capítulo 4, versículo 3. Para bem rezar é preciso, em primeiro lugar, a humildade, pois Deus resiste aos soberbos e não lhes atende os pedidos, mas dá a sua graça aos humildes, e não deixa os seus pedidos sem os deferir, sem os atender. A oração do que se humilha penetrará as nuvens e não se retirará enquanto o Altíssimo não puser nela os olhos. E isto acontece ainda que a pessoa tenha sido anteriormente pecador, porquanto Deus não desprezará um coração contrito e humilde. Em segundo lugar, é preciso a confiança, que nos faz esperar tudo pelos merecimentos de Jesus Cristo e pela intercessão de Maria Santíssima. Ninguém esperou no Senhor e ficou confundido, diz a Sagrada Escritura. Ensina-nos nosso Senhor que, mesmo quando tenhamos alguma graça a pedir, não o chamemos com outro nome, além do Pai, Pater Noster, a fim de que oremos com toda a confiança que é própria do Filho para com o Pai. O que pede com confiança obtém tudo. Eu vos digo, fala o Senhor, que todas as coisas que pedirdes orando, crede que as recebereis, e ela vos acudirão. E quem pode recear, pergunta Santo Agostinho, ser enganado no que foi prometido pela própria verdade, que é Deus? A Escritura nos afiança que Deus não é como os homens, que prometem e depois faltam às palavras ou à palavra dada, ou porque mentem quando prometem
ou porque mudam de vontade. Dixit ergo et non faciet. Disse e não fez. Santo Agostinho ainda acrescenta: se o Senhor não nos quisesse conceder a graça, para que nos havia de exortar continuamente a pedir-lhes? Prometendo, contraiu a obrigação de nos dar as graças que lhe suplicarmos. Se Deus promete, Ele cumpre. Terceiro ponto, a perseverança. O que importa, sobretudo, é essa perseverança na oração. Diz Cornélio à lápide que o Senhor quer que sejamos perseverantes na oração até a importunação. É o que significam os textos seguintes da Sagrada Escritura. É preciso orar sempre. Vigiai sempre orando. Mais ainda, orai sem cessar. É o que significam também estas repetições: pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e a porta se vos abrirá. Bastava ter dito, pedi. Somente isso. Mas o Senhor nos quis fazer compreender que devemos seguir o exemplo dos mendigos, que nunca deixam de pedir, de insistir e de bater à porta enquanto não tenham recebido alguma esmola. A perseverança final, especialmente, é uma graça que não se obtém sem oração contínua. Nós não podemos merecer a perseverança, mas merecemos-la de algum modo, como diz Santo Agostinho, por meio das orações. Rezemos, pois, sempre, e não deixemos de rezar, se quisermos nos salvar. Os confessores e os pregadores de todos os tempos nunca deixem de exortar a oração, se quiserem que as almas se salvem, porquanto, diz Santo Afonso de Ligório, o que reza certamente se salva, e o que não reza certamente se condena. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.